Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, aleluia, Jesus, que está em Filipenses 2, do 3 ao 7, que diz assim: nada façais por rivalidade ou por vanglória, mas por humildade, estimando cada um aos demais superiores a si mesmo, não tendo à vista cada um apenas no que é seu, mas também cada qual no que é dos outros. Haja, pois, entre vós os mesmos pensamentos que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não se considerou a ser igual a Deus, coisa de se aferrar. Antes despojou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, feito semelhante aos homens. Então, Paulo, aqui na carta de Filipenses, aleluia Jesus, ele vai sempre aconselhando, né, nas cartas dele, sempre são cartas assim que vai aconselhando, são cartas que vai ensinando, cartas que vai exortando, aleluia Jesus, para que eu e para que você, a gente possa sempre estar aprendendo sobre a palavra de Deus, aleluia Jesus. Então, Paulo ele vai dizer bem assim, ó, que se a gente fazer, aleluia Jesus, a obra, que a gente faça com amor. E o que é interessante que a palavra fala assim, ó, que os nossos pensamentos, que sejam os mesmos pensamentos do nosso Senhor Jesus. Os mesmos pensamentos de quê? De fazer tudo com amor. Porque ele foi obediente, ele sendo semelhante a Deus, sendo igual, de forma igual a Deus, aleluia Jesus, ele se humilhou, aleluia Jesus, como? Descendo agora e, aleluia Jesus, em forma humana e obedecendo, aleluia Jesus, até a morte da cruz. Porque ele foi crescendo e aí eu vejo assim o Espírito Santo ensinando para ele e dizendo para ele, olha, é assim que você tem que explicar. Existe um Deus lá no céu, que é o seu Pai, e ele se fez carne e ele passou por todos os desejos. Então, eu creio assim que o Senhor, o nosso próprio Deus, ia conversando com ele, com certeza, porque não foi Maria nem foi José que foi ensinando para ele a palavra, foi o Espírito de Deus, o nosso próprio Deus, que é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Aleluia, Jesus. Então, ele se humilhou em obediência. Aleluia, Jesus. E da mesma forma, irmãos, assim também em Hebreus vai nos dizer que se não tivesse vindo um sacerdote, aleluia Jesus, que fosse santo, então a lei teria que ser sempre mudada, porque os sacerdócios que veio através de Arão são pessoas humanas, pessoas, aleluia Jesus, que vão morrer. E cada sacerdote que via, ele decretava uma lei. Então era necessário que existisse antes de Arão apenas um sacerdote, aleluia Jesus, que morresse, aleluia Jesus, não que fosse antes de Arão, mas que, aleluia Jesus, ele viesse em santificação. Ele vindo em santificação, esse sacerdote, ele iria oferecer apenas um sacrifício.
que foi o sacrifício através do sangue dele derramado na cruz, porque os sacerdotes, o que eles faziam? Eles derramavam o sangue dos animais. E a cada vez que derramava sangue dos animais, não teria como nenhum animal tirar pecado de um ser humano. Não teria como o sangue de animais, aleluia, Jesus, perdoar o meu pecado e o teu. Então era necessário que viesse um sacerdote, aleluia, Jesus, que fosse agora santo e que desse o seu sangue por mim e por você, aleluia, Jesus. Então seria apenas uma vez só esse sacrifício. O sacrifício, aleluia, Jesus, que viria de um santo, porque se Jesus não viesse, os sacerdotes, um morreria e deixaria uma lei, o outro morreria, deixaria outra lei. E as leis, elas iam ser sempre mudadas. E como o homem é falho, ele é pecador, ele iria deixar de repente os mandamentos, os estatutos que o nosso Senhor Jesus deixou de formas erradas. Então o Senhor, vendo isso, o Senhor disse então, creio que nosso Deus determinou então que era necessário um sacerdócio santo, esse sim, imaculado, sem pecado nenhum, agora, aleluia, Jesus, para poder ser sacrificado, aleluia, Jesus, apenas uma vez e bastaria, porque Jesus deixou os ensinos dele, a vida dele é o próprio ensino que nós recebemos, aleluia, Jesus, que foi concedido pelo Pai através da graça e do amor, aleluia, Jesus, que o Senhor nos diz. Então ele diz assim, ó, se o que você fazer, aleluia, Jesus, faça sem rivalidade, querer ser melhor que o teu irmão, aleluia, Jesus, porque em nenhum momento Jesus quis se engrandecer. Os discípulos que seguiam Jesus, eles já queriam coroar, fazer Jesus como rei, e Jesus fugia deles, porque o Senhor sabia que era necessário, aleluia, Jesus, apenas trazer o reino de Deus. Mas agora, quando ele vir, ele vai vir com a justiça, aleluia, Jesus. Ele vai julgar, aleluia, Jesus, sobre a verdade que ele ensinou, aleluia, Jesus, e aqueles que ouviram e obedeceram. E aqueles que não ouviram e não obedeceram não vão subir para o arrebatamento. E nem no tempo da provação, aleluia, Jesus, o Senhor não vai guardar essas pessoas, porque não obedeceram, aleluia, Jesus, o grande sacrifício que ele fez. Que ele não quer contendas, ele não quer rivalidade, ele não quer um irmão se levantando contra outro irmão. Ele quer paz, ele quer amor, que tudo a gente faça com amor e dedicação para a obra dele. Então esses sim, esses serão guardados para o tempo da aflição, o tempo da perseguição que virá sobre o povo de Deus. Esse o Senhor vai guardar. Em vários lugares do mundo o Senhor estará guardando esse povo. Então eu deixo essa direção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.